E vamos dar início agora ao último capítulo do nosso curso, o capítulo 3. Vamos falar sobre efeitos comportamentais. Neste capítulo, nós vamos ver a parte de incremento motivacional, participação dos funcionários e comprometimento dos sócios. Vamos iniciar o capítulo falando sobre incremento motivacional. E aqui serve tanto para a empresa que está passando por uma situação difícil, quanto para uma empresa que já está evoluindo, já está bem no mercado, ok? Crie situações motivadoras para os seus funcionários. Enriqueça as funções, desde o cargo mais baixo ao cargo mais alto. Deixe sempre bem claro a importância da função. Deixe sempre bem claro para aquele funcionário qual é a importância do que ele faz dentro da empresa. Desde o cargo mais baixo ao cargo mais alto. Isso vai fazer com que ele se sinta valorizado. Ele vai se sentir que faz algo importante, mesmo que seja uma função bem simples. Valorize também as pessoas que estão lhe ajudando. Valorize sempre funcionários motivados, funcionários comprometidos com o seu negócio. Esse tipo de funcionário ele deve ser extremamente valorizado. É o tipo de funcionário que ajuda a sua empresa a crescer. Prefira também sempre as pessoas que se motivem por aquilo que você pode oferecer. Então, se você contrata uma pessoa para ocupar um cargo e ela pensa em crescer dentro da sua empresa, só que não tem para onde ela crescer, você não vai ter nada para oferecer que motive ela. A motivação dela é crescer dentro da empresa. Se não é essa a possibilidade, esqueça essa pessoa. Então prefira sempre uma pessoa que se motive por aquilo que você pode oferecer. Às vezes pode ser um bônus salarial, um bônus por atingir metas. Então pense sempre nisso também. Uma coisa que é importante é você eliminar todos os focos de desmotivação dentro da empresa. Então você deve ficar sempre atento aos fatores que desmotivam os funcionários. Quais são esses fatores? Às vezes é um ambiente de trabalho que não é tão bom, às vezes é uma carga horária muito pesada, às vezes é um salário baixo, às vezes a pessoa não está contente com a tarefa que ela desempenha dentro da empresa. Então é importante você ver o que desmotiva as pessoas e consertar isso. Verifique também salários e trabalhe com a expectativa do funcionário. Então você precisa ver, às vezes as empresas acham que pagam bem a um funcionário, só que um concorrente seu oferece um salário melhor e aquele funcionário sai. Então você tem que ficar sempre atento ao salário que as pessoas recebem dentro da sua empresa e trabalhar com as expectativas dela. Se ela recebe um salário bom, você está atendendo às expectativas. Se você trabalha com um salário ruim, às vezes não está atendendo a expectativa dela. Então pense sempre nisso. Eu também falo que quando você verifica a parte de salários, você automaticamente atrai melhores ou piores funcionários. Uma empresa que paga muitíssimo bem consegue atrair bons profissionais. Uma empresa que paga mal não tem atrativo para esse tipo de funcionário, para um bom funcionário, para um excelente profissional. Então, procure sempre praticar um salário compatível com o mercado. Você deve sempre tomar cuidado com os incendiários e porta-vozes. São aquelas pessoas fofoqueiras, são aquelas pessoas que elas levam as outras a se incomodarem, são as pessoas que desmotivam as outras, o tipo de funcionário que gosta de falar mal do chefe, ou aquela pessoa que se põe à frente dos funcionários e as ideias dela é como se fossem ideias de todo o grupo. Então tome cuidado com esse tipo de pessoa. É uma pessoa que não agrega em nada na sua empresa. Então fique sempre atento, identifique essas pessoas e elimine elas, ok? Algumas pessoas elas não melhoram. Às vezes você contrata uma pessoa para ela desempenhar determinada função e ela não melhora, ela não vai progredir dentro da sua empresa, ela é uma pessoa limitada. Você pode manter essa pessoa se ela for barata para a empresa, desempenhando sempre aquela função. É aquele tipo de pessoa que fica encostada no mesmo cargo, na mesma função durante anos. Ela não tem perspectiva de crescimento, é uma pessoa que nunca vai melhorar.
Se ela fizer bem a função dela e for barata, continue com ela. Agora, se for uma pessoa cara, pense em substituí-la por outra, ok? E aqui, um pensamento mais para empresas que estão passando por uma recuperação financeira, empresas que estão com dificuldades financeiras, que estão com dificuldades no mercado. Você precisa manter sempre um clima favorável de recuperação. Não se abata ou deixe os outros se abaterem. Se a empresa está passando por dificuldades, é muito importante que você mantenha uma postura favorável de recuperação, otimista, que tenha certeza que vai dar tudo certo. Uma pessoa precisa continuar uma pessoa animada, precisa continuar uma pessoa motivada, porque se você se deixar abater, os funcionários vão perceber isso e também vão ficar desmotivados. Os funcionários também vão ficar abatidos. Então você precisa sempre evitar este sentimento de derrota. E continuando aqui na parte motivacional, vamos falar sobre a participação dos funcionários dentro da empresa. Promova a participação nas decisões tomadas. Funcionários sempre têm ideias boas para melhorar a empresa, para melhorar processos, uma melhoria de software, enfim. Sempre os funcionários, como eles estão na parte operacional, eles têm boas ideias do que pode otimizar o tempo e melhorar a performance, ok? Possa ser que eles se sintam mais à vontade falando com alguém de fora da empresa. Então, eu acho que às vezes, dependendo da situação, é interessante você contratar uma pessoa para fazer uma pesquisa de satisfação com esses funcionários, para fazer uma pesquisa sobre melhorias dentro da empresa. Contrate uma empresa de consultoria, não é caro, e faça uma pesquisa com os funcionários, desde o cargo mais baixo até o cargo mais alto. Às vezes as pessoas elas têm medo de falar com o superior e sofrer uma retaliação. Então é interessante, você contrata uma pessoa de fora, pergunta o que aquele funcionário acha que deve ser melhorado, que deve ser trocado, e às vezes pode ser que ele se abra e fale realmente o que ele pense. Isso é muito bom para você ficar sabendo como os funcionários pensam a respeito dos processos e de melhorias dentro da sua empresa. Quando você pedir sugestões, se aquela sugestão for acatada e tudo der certo, premie aquele funcionário. Dê um prêmio para ele, uma bonificação por boas sugestões. Isso também vai estimular com que outros funcionários façam sugestões boas também. E dessa forma, às vezes pode sair uma solução para a sua empresa de onde você menos imagina. É importante também envolver alguns funcionários em algumas decisões. E na hora da ação, eles vão saber a importância de cada decisão tomada. Isso é muito importante também. Outro assunto que eu também sempre falo com as pessoas, com os empresários, é de promover a participação dos funcionários nos resultados da empresa. A participação dos funcionários deve ser associada a uma recompensa. Então defina bem os prêmios antes, para que não prejudiquem o seu fluxo de caixa. Sempre com regras claras, objetivas e algo que seja interessante para o funcionário. Às vezes esse prêmio, essa recompensa, não precisa ser um dinheiro. Pode ser uma viagem, pode ser uma estadia em um hotel durante um final de semana, pode ser, às vezes, no caso se for uma mulher, pode ser um spa, pode ser uma massagem, pode ser um salão de cabeleireiro por um dia. Então pense, e às vezes, em coisas baratas, mas que sejam interessantes para a empresa, que às vezes são até melhores do que uma remuneração. Você também pode premiar os funcionários somente na hora do pagamento, sem definição prévia, em forma de reconhecimento mesmo. Um funcionário que teve um bom desempenho, que trouxe um bom resultado para a empresa, na hora de receber o pagamento, pague uma bonificação junto. Ele vai perguntar por que recebeu aquele dinheiro a mais, você explica a ele, e dessa forma esse funcionário ele pode continuar motivado, sabendo que no mês seguinte ele pode voltar a ganhar esse prêmio. Assim como também pode motivar os seus colegas de trabalho. Eles vão se sentir mais motivados porque sabem que eles correm o mesmo risco que aquele colega de que, se aumentarem sua performance, melhorarem o seu desempenho, eles também
podem ganhar este prêmio no final do mês. Agora nós vamos falar sobre o comprometimento dos sócios com o seu negócio. Como nós vimos anteriormente sobre funcionários motivados, o empenho, o desempenho de funcionários, não adianta nada ter tudo aquilo se você, sócio, não está comprometido com o seu negócio. Então dedique-se ao máximo a ele, ok? Sócios distantes de seu próprio negócio, isso é péssimo para a equipe, é péssimo para a empresa. Você não vai ter controle nenhum de sua empresa. Como estão as vendas, como estão a performance dos funcionários, como está seu financeiro. Então isso daqui é impraticável, a distância do sócio do negócio. A presença física é importantíssimo para deixar claro a todos o seu comprometimento. Então é extremamente importante que você esteja presente na empresa. Não só estar presente, mas se fazer presente também nas atitudes. Só que você também precisa lembrar que você precisa saber dosar a sua tomada de decisão para não retirar a autonomia de gestores. Então lembre-se sempre disso, ok? Uma coisa que eu falo também é que você como sócio não é somente a posição de dono do negócio, mas também em termos de postura. Então tome as decisões necessárias que dizem respeito a você. Então um gerente às vezes não pode tomar decisões mais sérias, somente os sócios. Então saiba identificar quais são essas decisões que os seus gestores não conseguem lidar para você decidir o que deve ser feito. Você precisa sempre também discutir com o seu par qual a melhor solução. Se você tem algum outro sócio, se você tem um diretor na sua empresa, ou então se você não tem nem sócio nem diretor, discuta com um gestor da área. Você precisa sempre ter um par para tomada de decisões, porque aquilo que a gente sempre fala, duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? Você precisa também sempre fazer um plano cuidadoso para a implementação das ações. Tudo deve ser muito planejado. Você, como sócio, não pode tomar uma decisão de uma hora para outra, baseado em pouquíssimos fatos. Então você precisa sempre fazer um planejamento muito cuidadoso. E também você precisa tomar cuidado com o dia a dia da sua empresa, para não tirar o foco de grandes decisões. Porque às vezes você está passeando pela produção da sua empresa, acontece algum probleminha, você desvia sua atenção para resolver aquele problema. Às vezes você está passando pelo setor financeiro, eles estão com algum tipo de problema, você para ajudá-los. Ou então, parte de vendas, está com problema com algum cliente, alguma coisa assim, você vai lá e interfere, ajudando os funcionários. Então você precisa tomar cuidado com esse dia a dia de empresa, de decisões não tão importantes, para não tirar o foco das coisas que realmente você precisa decidir. Você precisa também, se a sua empresa estiver em um ponto crítico, conduzir a recuperação da sua empresa. Você é a linha de frente dos funcionários. Você é quem está liderando a empresa. Então você precisa assumir as rédeas e conduzir a empresa para a recuperação. Então esteja à frente disso. Dirija as partes críticas do seu negócio. Então, se a empresa está passando por problemas financeiros, assuma o financeiro da sua empresa. Se é problema na parte de vendas, assuma a parte comercial da sua empresa. Parte de atendimento ao cliente, marketing, parte de produção. Independente de qual parte tiver crítica, assuma o controle dessa parte. Dê uma escanteada no gestor, peça somente para ele te auxiliar nas tomadas de decisão, analise o que está acontecendo, procure uma solução e ponha em prática. Isso daqui é uma coisa que vai depender de você. Só você tem a capacidade de salvar seu próprio negócio. Os funcionários não vão fazer isso por você. Por mais motivados, por mais empenhados que eles estejam,
Se você não conduzir a empresa, não assumir as rédeas, não se colocar à frente, eles não vão fazer isso. Então só você pode salvar o seu negócio. Você tem que também sempre fazer isso, não só em seu benefício próprio, mas o da sua família. Sua família depende de você, sua família depende do seu negócio financeiramente. E também pelos seus funcionários. Lembre-se que por trás de cada funcionário tem uma família atrás. Você entendeu? Tem uma família que está dependendo do seu negócio também. É o ganha-pão daquele funcionário, é o sustento da família dele. Então, se a sua empresa estiver em situação financeira ruim, passando por problemas, conduza a recuperação desse problema, estando à frente, assumindo as partes críticas do seu negócio, você fazendo um bom planejamento para salvar o seu negócio. Ok? E na sequência agora você verá o DNA do consultor com aquelas dicas importantíssimas do Danilo. Mas nesse slide nós terminamos o módulo 3, capítulo 3. Então o nosso curso se encerra por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. A nossa ideia de elaborar esse curso é para auxiliar os sócios ou os proprietários de empresas em um momento difícil, quando tem algum problema dentro da sua empresa, não só financeiro, como comercial, como um problema humano. São dicas extremamente importantes. Nós bolamos este curso com a ideia realmente de ajudar as pessoas. Então eu espero que você tenha gostado e lembre-se, fazendo este curso você terá direito a 2 horas de consultoria online conosco, ou comigo ou com o Danilo. Um grande abraço e muito obrigado.